Meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, vamos compartilhando. Tem uma palavra de Deus para o coração de vocês. E eu quero já fazer uma oração aqui nessa live. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, nos colocamos perante o Senhor mais uma vez. Eu quero, meu Deus, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, e por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Pai amado, obrigado, Pai querido, por até que o Senhor ter nos sustentado, por até que o Senhor ter nos ajudado, Senhor. Continue conosco, meu Pai, abençoando, meu Pai, o nosso final de semana, abençoando a nossa casa, abençoando, meu Pai, a nossa família, meu Deus, abençoe, meu Pai, mais uma live a qual será feita para a glória e honra do Teu nome. Fale conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Fique conosco, meu Pai, pois sem a Tua presença, Senhor, nada poderemos fazer. Sem a Tua presença, Senhor, nada temos, nada somos e nada possamos. Meu Deus, obrigado, Senhor, por até aqui ter nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, meu Pai, a qual o salmista diz, meu Pai, no Salmo 105, versículo 6, no Salmo 100, versículo 5, que o Senhor é bom e a Sua bondade, a Sua benignidade, Senhor, o ato, o exercício, a ação de ser bom, meu Pai. O salmista diz que dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa bondade para conosco, por este amor para conosco, meu Pai. Como Paulo diz, meu Pai, que por amor, meu Pai, o Senhor morreu na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter vindo na terra, Senhor, e morrer por nós em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero entregar uma palavra de Deus nessa noite. Eu quero colocar aqui o tema e eu quero fixar ele aí. Ande pela fé. Eu quero trabalhar esse tema que está baseado em 2 Coríntios 5, versículo 7. E eu quero trabalhar Gênesis capítulo 13 e Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 13, nós vemos Abraão e Ló, o contraste ali, Ló enxergando com a cobiça dos olhos e Abraão andando, enxergando, caminhando pela fé. O mesmo também ocorre em Gênesis 25. Nós vemos ali Esaú, andando pela vista, e nós vemos ali Jacó pensando com a fé, pensando em algo futuro, pensando no futuro. Então eu quero trabalhar, eu quero ler esse texto. Vamos compartilhando, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Leonardo, o irmão Elian, que está aí comentando aí. Deus abençoe a todos. Vamos compartilhando, meus irmãos, que eu tenho uma palavra que eu creio que será edificante para nossas vidas. 2 Coríntios 5, versículo 7, olha o que está escrito. Visto que andamos por fé
e não pelo que vemos. Vou ler novamente. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Em algumas traduções vai dizer, andamos pela vista, não andamos pela vista, mas andamos pela fé. Não vivo conforme a visão da vista, mas eu vivo pela fé, porque andamos pela fé e não pela vista, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é o texto baseado neste tema, ande pela fé. E eu queria trabalhar aqui Gênesis capítulo 13. Deixa eu colocar aqui Gênesis capítulo 13. Você que ama ouvir a palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Gênesis capítulo 13, nós vemos aqui um episódio ao qual nós vemos Abraão e Ló. Nós vemos aqui, a cobiça de Ló e, ao mesmo tempo, a fé de Abraão sendo demonstrada em um ambiente de ingratidão, em um contexto de gratidão, de ingratidão, em um contexto de crise na área familiar. Em Gênesis capítulo 13, está escrito assim: Saiu, pois, Abrão, o nome dele só foi trocado em Gênesis 17, de Abrão para Abraão. Em Gênesis 13, ele ainda é Abrão. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, para o sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Observe, irmãos, que o Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 20, o Abraão, ele desce ao Egito, e Abraão, ele toma uma decisão precipitada, pois não era para o Abraão descer ao Egito, era para o Abraão permanecer aonde ele estava. E Abraão toma uma decisão precipitada, e isso é muito perigoso em nossa vida, quando tomamos decisões precipitadas. Decisões precipitadas terá consequências, e consequências que muitas das vezes não são positivas, são consequências negativas, trazendo dano para a nossa vida espiritual e até mesmo para a nossa família e para quem está ao nosso lado. Por Abraão tomar essa decisão precipitada, conforme está em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 20, Abraão desce ao Egito, e ali no Egito ele vai descer porque havia uma fome na terra, e ele desce ao Egito, ele, a sua mulher, e Ló provavelmente também estava com ele. Abraão, quando desce ao Egito, a mulher de Abraão, Sarai, era uma mulher formosa, era uma mulher bonita, era uma mulher que tinha uma aparência que chamava a atenção. E Abraão, por medo, ele vai mentir, e ele vai dizer que a sua mulher era a sua irmã, porque ele entendia que se ele dissesse que ela era sua esposa, os homens ali do Egito iriam tomar sua mulher e conduzir ela até o rei Faraó, o homem mais poderoso daquela época, e a mulher de Abraão seria tomada e ele seria morto. Então Abraão, ele vai mentir, porque ele tinha medo de falar que era sua esposa, com medo dos homens matarem ele e tomarem a sua mulher. Então ele prefere dizer que era irmã, porque na mente deles eles irão tomar ela, mas não irão me matar, porque eu não sou o esposo dela, eu sou apenas o irmão dela. Mas Abraão era esposo de Sara, Abraão era marido de Sara, Abraão era companheiro de Sara, e Deus não chamou Abraão para Abraão mentir, até porque João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que aceitamos a Jesus, devemos falar a verdade, devemos praticar a verdade e devemos viver a verdade. Eu vou repetir. A partir do momento que aceitamos a Jesus, se aceitamos de coração, se realmente houve uma conversão genuína e verdadeira e pura, deveremos sim falar a verdade,
praticar a verdade e viver ela também. Conforme está em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa que aceita Jesus e continua mentindo, essa pessoa ainda não conheceu a verdade que é o próprio Cristo. Uma pessoa que aceitou a Jesus e ainda continua na falsidade, essa pessoa ainda não conheceu a verdade. Porque quem conhece a verdade é liberto por ela e já não faz mais aquilo que fazia outrora, conforme está em 2 Coríntios 5:17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que de fato aceitou a Jesus de coração, ela irá abandonar as drogas, ela irá abandonar a falsidade que ela praticava lá fora, ela irá abandonar a mentira, porque tem pessoas que têm esse prazer em mentir, que ama mentir, que adora praticar mentira, conforme está em Apocalipse capítulo 22. Pessoas que amam e que também praticam a mentira, porque tem gente que pratica, mas tem gente que ama a mentira. Há muita diferença. Tem gente que de fato eles até mentem, mas tem pessoas que amam mentir, têm prazer em mentir. E em João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17:17, santificai-vos na tua palavra é a verdade. E Abraão, ele desce ao Egito, e ele desce com a sua mulher, ele desce com Ló, em Gênesis 12, do versículo 10 ao 20, e ali era para Abraão falar a verdade, era para Abraão praticar a verdade, era para Abraão viver a verdade. Só que Abraão optou pela mentira, e toda pessoa que mente, ela mente no intuito de enganar. Toda mentira, ela vem no intuito de enganar. E Abraão, ele tenta enganar Faraó, mas a mentira, ela tem perna curta. A mentira, ela não prevalece de pé muito tempo. Uma hora ela cai por terra. E assim sucedeu. A mentira de Abraão caiu por terra. Faraó descobriu que Sara era a esposa de Abraão. Faraó foi até Abraão, repreendeu Abraão, porque Abraão havia mentido. Faraó fez com que Abraão viesse sair dali escoltado, escorraçado do Egito, ele, a sua mulher e a sua família. Mas observe uma coisa, quando nós vamos para Gênesis capítulo 13, versículo 1, está escrito bem assim: saiu, pois, Abraão do Egito. Ele sai debaixo de mentira. E, meu Deus, ele sai debaixo de vergonha. Mas o texto diz bem assim: ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele também. Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Então Abraão, ele sai do Egito, mas ele não saiu por cima. Ele saiu, de fato, por baixo, envergonhado, humilhado, exortado, disciplinado, corrigido, e até mesmo com a sua mulher ali, o clima não foi nada legal, gente. Porque Sara provavelmente sai dali zangada com Abraão, porque por causa da mentira de Abraão, Faraó tomou Sara, levou ela para o seu harém, para o palácio. E que mulher que vai ficar satisfeita com o marido frouxo e covarde, que ao invés de se colocar na frente, coloca ela na frente? Não, Sara provavelmente saiu magoada, chateada. Olha só, gente, as consequências de uma decisão precipitada. Cuidado, decisões precipitadas podem muitas das vezes afetar quem está do seu lado, o seu familiar, o seu amigo, as pessoas que estão à sua volta. Eu lembro de Jonas, em Jonas capítulo 1, Jonas toma uma decisão precipitada e sai atingindo todos aqueles homens que estavam naquele navio, porque o vento soprou por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas, e atingiu quem estava ali também naquele navio. E assim também ocorreu com Sara e com as pessoas que estavam com Abraão. Abraão toma essa decisão precipitada, Abraão vai mentir,
E as consequências são todo mundo sendo exortado, todo mundo tendo que sair escorraçado. E em Gênesis capítulo 13, versículo 1, ele sai do Egito, ele, sua mulher e Ló, e tudo o que ele possuiu também saiu com ele. Aí no versículo 2 vai dizer bem assim: Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Porque Abraão ele adquiriu muitas riquezas no Egito. E aparentemente essas riquezas Faraó não tomou. Faraó deixou ele sair com essas riquezas, com as prata, com ouro, com gado. E Abraão sai com todas essas riquezas. Olha só, gente, que forte isso. Gênesis 13, versículo 2 diz que Abraão saiu muito rico, possuindo gado, prata e ouro. Mas só que é uma riqueza que provém do Egito. Não é uma riqueza que provém de Deus. Há muita diferença de você prosperar fora da direção de Deus e você prosperar com Deus. Você possuir, vamos simplificar, vamos melhorar, você possuir sem Deus e você possuir com Deus. Quando você possui sem Deus, não é uma riqueza, não se torna algo como uma bênção, porque você não adquiriu aquilo ali com Deus. Mas quando você possui com Deus, na presença de Deus, na direção de Deus, no caminho de Deus, na presença de Deus, essa riqueza, esse bem material, ele não vem como maldição, ele vem como bênção. E no caso de Abraão aqui, por ele ter descido ao Egito, por ele ter mentido que Sara era sua irmã e não a sua esposa, Faraó deu um monte de bens a ele, gado, prata, servos, servas. Então Abraão ficou muito rico, mas é uma riqueza que não é uma verdadeira riqueza, é uma falsa riqueza, é uma riqueza que emana do Egito, meu Deus do céu, não é uma riqueza que emana de Deus, que provém de Deus, oh meu Deus do céu. E observe que Abraão ele sai do Egito muito rico, e Ló também ele vai usufruir disso. Ló era o tipo de pessoa que andava ao reboque. Você já viu aquele carro que anda de reboque? Você já viu que tem que arrastar? Você pode ver. Tem crentes também que são assim. Eles só vão a reboque. Abraão tem que ficar arrastando ele. Abraão tem que ficar ali naquela peleja com ele. Abraão tem que ficar puxando ele. E uma caminhada com Deus não deve ser assim. Não podemos ser crente a reboque, ser arrastado, ser levado. Que negócio é esse? Porque isso é perigoso. No dia que aquela pessoa que sempre está nos levando estiver fraca, nós vamos cair. No dia que aquela pessoa cair, então você cai. Não. Precisamos andar pela fé. Não temos que andar arrastado, puxado, a reboque. E Ló é o tipo de crente que só anda a reboque. Abraão vai arrastando ele possui riqueza por causa de Abraão, ele ora por causa de Abraão, ele jejua por causa de Abraão, ele caminha por causa de Abraão, ele vai na campanha por causa de Abraão, ele vai na consagração por causa de Abraão. Meu Deus do céu, se Abraão não mandar mensagem para ele, ele não vai. Se Abraão não mandar ele para a consagração, ele não vai. Se Abraão não chamar ele para ir no monte, ele não vai. Se Abraão não chamar ele para ler a Bíblia, ele não lê a Bíblia. Se Abraão não chamar ele para fazer a campanha, ele não faz. Se Abraão não chamar ele para orar, ele não ora. Olha só, gente. E hoje também tem crentes assim. Que se você não chamar, se você não falar. E isso é triste, gente. Isso é triste. Quando a pessoa se torna um crente a reboque, tem que ser arrastado. Tem que ser levado. Só vai se for arrastado. Só vai se for levado. E assim sucede. Gênesis capítulo 13, versículo 2, Ló sai junto com Abraão do Egito. No versículo 2, Abraão está muito rico. E no versículo 3, Abraão ele saiu do Egito e ele foi até Betel. Até ao lugar aonde o princípio, aonde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Gente, olha que forte isso. Abraão ele saiu do Egito
e ele voltou, retornou do Egito, e ao invés dele prosseguir uma rota nova, ele recomeçou, ele voltou ao lugar aonde ele havia construído um altar, aonde ele havia invocado o nome do Senhor. Porque em Gênesis capítulo 12, versículo 8, está escrito bem assim, que Abraão foi para o monte do Oriente, de Betel, e armou ali a sua tenda em Betel, e em Betel edificou um altar ao Senhor. E ali em Betel, ele invocou o nome do Senhor. Então, observe, Abraão, ele acabou saindo de Betel. Meu Deus do céu. Sabe o que significa esse termo, esse nome Betel? Betel significa casa de Deus. Então, em Gênesis 12, 8, Abraão está na casa de Deus. Abraão está em Betel. Só que no versículo 10 e 11, ele saiu de Betel e desceu ao Egito. E ali no Egito ele toma aquela decisão precipitada, ele cai, ele mente. Só que agora, em Gênesis capítulo 13, versículo 3, ele está voltando ao lugar aonde ele havia construído um altar, ao lugar aonde ele havia invocado o nome do Senhor. Abraão reconheceu que ele havia errado e, ao mesmo tempo, ele reconhece que ele precisa recomeçar. E Abraão não está simplesmente voltando a uma localização geográfica de um recomeço, mas ele está voltando ao Deus dos recomeços, ao Senhor dos recomeços, ao Jesus dos recomeços, porque não é sobre Betel, mas é sobre quem ele estava com ele em Betel. Não é sobre a localização geográfica Betel, mas é sobre quem ele invocou o nome em Betel, mas é sobre quem se manifestou na vida dele, naquele altar que ele construiu em Betel. Então Abraão entende, eu errei, eu caí no Egito, mas eu preciso recomeçar. Eu não posso prosseguir essa caminhada. Tem momento que não tem como. Não adianta você querer só ficar prosseguindo. Tem momento que é melhor parar, refletir e recomeçar. Meu Deus do céu. Porque hoje em dia nós temos muito essa mentalidade e é muito pregado, é muito falado sobre isso. Muitas pessoas acabam desprezando o começo e a mentalidade é só prosseguir em frente. Mas muitas das vezes estamos prosseguindo de uma maneira errada. Estamos indo, na nossa visão, estamos indo para frente, mas Deus está dizendo, é melhor voltar e recomeçar. E é isso que Abraão faz em Gênesis capítulo 13, versículo 3. Ele sai do Egito, no Egito ele caiu, meu Deus, no Egito ele mentiu, no Egito ele magoou Sara, no Egito ele foi mentiroso, no Egito ele foi envergonhado porque ele pecou, ele errou. E muitas das vezes a consequência do pecado nos traz vergonha, nos traz a queda, nos traz feridas, nos traz exortação de outras pessoas que chegam, disciplina, exorta, fala as verdades na cara. Só que Abraão entende. Eu não posso sair do Egito e prosseguir essa caminhada desse jeito. Eu preciso voltar ao lugar onde eu havia construído um altar. Eu preciso voltar ao lugar onde eu havia invocado o nome do Senhor. Eu preciso voltar àquele monte a qual eu fiz um propósito. Eu preciso voltar naquela igreja onde eu cresci. Eu preciso voltar, meu Deus do céu, quem já está pegando? Eu preciso voltar a orar pelas madrugadas. Eu preciso voltar a acordar pelas manhãs e jejuar. Eu preciso voltar a ler a Bíblia como eu lia. Eu preciso voltar a Betel. Eu preciso voltar àquele altar aonde Deus se manifestava e eu construí para ele, para invocar o nome dele. Aleluias. Gente, eu estou sentindo a Deus nessa palavra, eu estou sentindo a autoridade de Deus.
Deus me trouxe aqui nessa live para dizer: é tempo de recomeçar. É tempo de voltar a orar pelas madrugadas como você orava. Volte a recomeçar. Observe que as coisas estão se inovando. É a tecnologia, as coisas modernas que estão entrando na igreja, gente, estão tentando apagar a oração, estão tentando apagar o jejum, estão tentando apagar os hinos da harpa, está entrando muitas coisas modernas, muitos métodos, muitas novidades. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que não são. E observe que a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele não pode deixar de lado a oração, ele não pode deixar de lado a palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra. Ele não pode deixar de lado a adoração, ele não pode deixar de lado o poder, ele não pode deixar de lado a fé. São essas 5 coisas: oração, jejum, fé, palavra e poder. Estão tentando tirar a oração. Já tem até pastores falando que não precisa subir no monte, que não precisa ficar orando. Estão tentando, meu Deus, extinguir a oração. Estão tentando extinguir o jejum, estão tentando extinguir a adoração, estão tentando extinguir a fé, estão tentando extinguir a palavra de Deus, porque tem igrejas que não se prega mais a palavra, é teatro, é apresentação, é isso, é aquilo, é célula, é não sei o quê, é cinema, é pipoca, e menos palavra de Deus. Estão tentando extinguir o poder de Deus. Tem igrejas que você fala em língua, as pessoas se assustam. Tem igreja que você fala em mistérios, as pessoas se assustam. Tem igreja que você dá um glória alta, as pessoas se assustam. Uracala Machewa. Só que Deus me trouxe aqui nessa live para dizer: é tempo de recomeçar, é tempo de voltar ao começo. Irmãos, não adianta, as nossas raízes estão no passado. Embora os nossos olhos estão no futuro, as nossas raízes estão no passado. E que raízes são essas, Semi? Oração. O segredo dos crentes de antigamente é que os crentes oravam mais. Segundo, os crentes jejuavam mais. Hoje em dia é uma luta para os crentes jejuar, gente. Tem pessoas que têm meses que não fazem um jejum para Deus. Uricalamachewa. Tem pessoas que não adoram mais a Deus. E os crentes outrora oravam, jejuavam, entravam na casa de Deus e adoravam. Terceiro, os crentes antigamente tinham mais poder. Demônios se manifestavam e não ficavam ocultos. Curas ocorriam. Milagres aconteciam. E por que hoje em dia os milagres estão sumindo? Não é porque não tem profeta, é porque é muita fofoca no meio. É muita inveja no meio. Como é que Deus vai operar num ambiente desse? De briga por causa de cadeira, de briga por causa de microfone, de briga para estar no cartaz, de briga para estar no altar, de inveja, de competição, de disputa. Aleluias! Só que Abraão, ele vai voltar a Betel. Meu Deus, é tempo de voltar ao altar. Porque em Betel tem altar. Aleluias! No Egito não tem altar, mas em Betel tem um altar. E Abraão, ele sai do Egito, ele volta para Betel. Por quê? Porque em Betel tem um altar. Olha o que está escrito no versículo 4 do capítulo 13. Ele voltou até ao lugar do altar que outrora ele tinha feito. E ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão entendeu: eu não posso viver riquezas sem um altar. Eu não posso ter um bom trabalho sem um altar. Calamachewa. Eu não posso ter um avião sem um altar. Oricalamachewa. Eu não posso possuir as riquezas do Egito sem um altar. Até porque as riquezas do Egito emanam do Egito. Eu preciso estar no altar. Eu preciso voltar para Betel. Então tem duas coisas.
recomeço e retorno ao altar. Eu quero trabalhar novamente essa questão do recomeço. Gente, se nós não entendermos que precisamos recomeçar em nossa vida, nós vamos cair. Nós vamos fracassar. Porque tem momento que precisamos parar e refletir. Será que é só caminhar? Será que tem momento que não é melhor dar um passo lá atrás, onde a gente recomeçou? Qual era o segredo de eu estar mais firme? Aí você vai lembrar, é porque eu orava mais. Qual é o segredo de eu entrar na igreja antes, que eu entrava e mais leve, e hoje eu estou entrando mais pesado? E Deus está dizendo, lembra lá no começo, quando você orava mais? Lembra lá no começo, quando você jejuava mais? Qual é o segredo de eu estar acordando pelas manhãs e estar me sentindo mal? E Deus está dizendo, lembra que você orava pelas manhãs? Hoje você acorda e não ora mais? Lembra que você orava 2, 3 horas da madrugada? Hoje você nem sequer mais acorda pelas madrugadas. Tem meses, tem semanas, dezenas, centenas de dias que você não acorda mais pela madrugada. Deus está dizendo para alguém que nessa live, isso corta para mim também, é tempo de recomeço, é tempo de voltar para o Senhor dos recomeços. Meu Deus do céu, é tempo de voltar para o Deus dos recomeços, é tempo de recomeçar. Eu preciso recomeçar. Vocês que estão aqui, precisamos recomeçar. Precisamos voltar a orar pelas madrugadas. Precisamos voltar àquele começo, quando nós orávamos mais pela manhã, quando orávamos mais pelas madrugadas, quando louvávamos hinos da harpa dentro de casa, quando precisamos voltar àquele começo dos cultos nos lares, nos cultos em famílias, nas campanhas em famílias, nos propósitos com Deus. Uracalamacheua. A igreja, muitos têm se perdido no modernismo, no comodismo, nas novidades, nos métodos. Muitos têm se perdido, gente. Mas Deus está dizendo, volte a orar como você orava. Ore calamashiri calamachuia. Abraão, ele vai retornar a Betel. Ele vai retornar aonde ele havia construído um altar. Ele vai retornar ao lugar aonde Deus falava com ele. Ele vai, meu Deus do céu. Porque o lugar que é onde Deus fala conosco não é aqui. É com o joelho no chão pelas madrugadas. Aleluias. Meu Deus. Eu estou sentindo, irmãos, a presença de Deus. Deus me trouxe aqui nesse sábado, nessa hora, para dizer, é tempo de recomeço. E não é um recomeço de uma localização geográfica. É um recomeço ao Deus dos recomeços, ao Senhor dos recomeços. Pare de prosseguir, recomece. Recomeçar não é vergonha. Recomeçar é dependência. É reconhecer que estamos exercendo e indo por um caminho errôneo. Não estamos nas diretrizes corretas. Então precisamos recomeçar. E recomeçar não é para soberbo. Recomeçar é só para quem tem humildade de Cristo Jesus. Soberbo, ele não aceita recomeço. O soberbo, ele bate no peito e acha que sempre está bom. E ele quer ser guiado pela sua própria vontade, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios conceitos e princípios e valores. Só que eu não ando pelos meus valores. Eu ando pelos valores atemporais, que são os valores de Deus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não me mando, é Cristo quem manda em mim. Se Deus falar, você me recomece. Eu preciso recomeçar. Se Deus está dizendo para alguém que nessa live volte ao recomeço, recomece. Tenha humildade, tenha sensibilidade, tenha isso e volte ao lugar aonde Deus se manifestava de uma forma tremenda em sua vida.
Então, em Gênesis capítulo 13, no versículo 3 e 4, Abraão ele vai voltar ao lugar que ele havia invocado o nome do Senhor, ao lugar a qual ele havia construído um altar. E no versículo 5, Ló ia com Abraão. Meu Deus. Ló ia com Abraão. Ló tinha rebanhos, gados e tendas. Gente, os Ló, eles recebem bênçãos, prosperidades, pelo simples fato deles estarem andando com Abraão. Deus não faz por causa do Ló. Deus faz por causa do Abraão. Infelizmente, terão pessoas assim em nossa vida, que irão andar ao nosso lado, irão receber vitórias, irão crescer, irão possuir, só que serão ingratas, só que não serão honestas, só que depois nos irão apunhalar pelas costas. E Ló, ele fez isso com Abraão, porque Ló, ele possuiu, conforme está em Gênesis 13, versículo 5, Ló, ele possuiu rebanhos, gado e tendas. E no versículo 6 vai dizer que em Betel ali, naquela região onde eles estavam, a terra não tinha capacidade para suportar tanto o rebanho de Ló como o rebanho de Abraão. E ainda tinha os ferezeus e os amorreus que também habitavam ali naquela terra. E o texto diz bem assim no versículo 6, se você estiver me acompanhando com a sua Bíblia. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque muito eram os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Aí no versículo 7 vai dizer bem assim, olha que forte, gente. Houve contenda entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam também ali. E no versículo 8 vai dizer, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos, nem entre você e eu, nem entre os teus pastores e os meus pastores. Olha na parte B, porque somos irmãos, parentes chegados. Gente, o contexto é esse. Ló, ele vai possuir gados, Ló, ele vai possuir rebanhos, riquezas, assim também como Abraão. Só que Ló, ele possuía por causa de Abraão. E o que vai acontecer? Vai começar a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles começaram a brigar por causa da terra. Até porque a terra não estava conseguindo, não tinha capacidade para sustentar tanto o rebanho de Abraão, tanto o rebanho do seu sobrinho Ló, e ainda tinha os cananeus e os fariseus que habitavam ali nessa região, que era a região do Neguebe, a região de Betel. E observe que o Ló, ele vai chegar até o seu tio e ele vai questionar. Mas o que eu acho interessante é que a briga começa entre os pastores. E depois Ló e Abraão, eles vão ter que dialogar sobre a contenda que está havendo entre os pastores de um e de outro. E sabe o que eu consegui tirar de reflexão e de lição para as nossas vidas? Hoje também ocorre isso. Coisa triste, irmãos, é quando famílias, filhos, começam a brigar por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Nós vemos hoje em dia muitos casos de irmãos matando irmãos, ceifando a vida de outros por causa de bens, por causa de dinheiro, por causa de terras, por causa de propriedades. Então observe que aqui está havendo uma contenda, tudo por causa de um pedaço de terra. Uracala Machela. Só que Ló, ele é do tipo que é da contenda. Ló é do tipo que é da briga.
Ló é do tipo que só anda pela carne. Ló é do tipo que só enxerga com o olhar da cobiça. E observe que Abraão ele vai dizer bem assim para o seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Gente, que lição de moral, que sabedoria de Abraão. Ao invés de Abraão entrar na briga e falar, a terra é minha, você só possui por causa de mim, ao invés de partir para cima do sobrinho, até tirar a vida do sobrinho, ao invés de discutir, Abraão dá uma palavra de amor. Abraão demonstra honestidade, amor, verdade, paz de espírito, ao ponto de Abraão falar bem assim: eu não quero contenda, eu não quero briga, não venha haver briga entre mim e você, entre os teus pastores e os teus pastores. Abraão diz o porquê. Porque nós somos irmãos, e irmão não tem que matar irmão, irmão não tem que ter inveja de irmão, irmão não tem que estar em contenda com irmão. Da uracala machuri bicamanacela. Davi lhe diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós vamos para Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 17, Salomão vai dizer que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. A 7ª é essa: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se tem uma coisa que Deus detesta, que Deus tem nojo, é de crente que gosta de contenda, é de crente que semeia contenda. E Abraão, como ele não anda, uracala macheua, através dos valores terrenos, mas Abraão tem valores e princípios eternos. Abraão é um homem de caráter, Abraão é um homem que tem amor em seu coração, é um homem que tem paz em teu coração. Ele chama o seu sobrinho e fala bem assim: vem cá, eu não vou brigar com você. Eu não vou discutir com você. Eu não vou entrar em contenda por causa de um pedaço de terra. Eu não vou entrar em contenda por causa de microfone. Oracalamaxeba. Eu não vou entrar em contenda por causa de cadeira. Eu não vou entrar em contenda por causa de cargo. Eu não vou entrar em contenda por causa de igreja. Oracalamaxeba. Eu não entro em dividida. Eu não entro em briga. Eu não vou entrar nessa contenda. Porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos, Ló. Nós somos parentes, Ló. Nós temos o mesmo sangue, Ló. Uracala Macheua. Aí Abraão fala: Ló, eu te dou o direito. Pode escolher. Gente, o direito de escolha era de Abraão. Mas Abraão, ele é tão honesto. E ele é um homem tão de caráter que ele concede esse direito para Ló. E ele fala bem assim: Ló, no versículo 9, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que ele está querendo dizer entre aspas? Se você escolher aquilo ali, eu parto para outro caminho, eu te dou esse direito de escolha. Se você quer ir para a direita, eu não vou ir para a direita, não, eu vou para a esquerda. Eu deixo para você a direita, ou eu deixo para você a esquerda. Eu te dou esse direito, gente. Homem e mulher de Deus, ele é diferente. Ele não entra em contenda, ele não entra em disputa, ele não entra em dividida, porque ele não anda pela cobiça terrena, ele anda pela fé. E quem anda pela fé, ele sabe: eu não preciso brigar por causa disso. Isso virá na minha mão se for da vontade de Deus. Eu não preciso brigar por causa de cadeira. Se Deus quiser me colocar lá, Ele vai me colocar. Eu não preciso brigar por causa de cargo, eu não preciso brigar por causa disso, daquilo. Não. Não, 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 não. Deixa quem quer ficar brigando, quem quer ficar fazendo contenda, quem quer puxar tapete. Abraão chega até Ló e fala: Ló, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele concede esse direito. Homem e mulher de Deus é tão diferente que ao invés deles entrar em dividida, eles ainda concedem o direito. Porque homem e mulher de Deus não precisa provar que é. Eu lembro de Jesus.
Jesus, ele abriu mão dos seus direitos. Abraão abre mão do seu direito. Tudo isso por amor. Ele amava tanto Ló, e ele tinha tanta paz de espírito, que ele abre mão do direito de escolha, porque Abraão é o mais velho, Abraão é o líder do clã, em Gênesis capítulo 13, e ao invés de Abraão escolher, primeiro Abraão dá para Ló o direito de escolha, a primazia ele passa para Ló. A primazia pertencia a Abraão, mas Abraão ele é tão humilde, ele tem tanto caráter, ele é um homem tão diferenciado, que ele ainda abençoa aqueles que estão fazendo mal para ele. Ele ainda concede direito a pessoas que estão fazendo mal contra ele. Oh, meu Deus! Eu lembro de Estevão. Estevão estava tomando pedrada em Atos capítulo 7, nos últimos versículos. Estevão fala bem assim: Pai, Deus, não imputes a eles esses pecados. Olha só, em outras palavras, Estevão está dizendo bem assim: Deus, perdoa eles. Deus, não venha imputar a eles esses pecados que eles estão fazendo contra mim. Eu lembro de Jesus também. Jesus, ele é traído por um beijo em Mateus capítulo 26, versículo 49. E o interessante é que quando Judas beija o Jesus, Jesus ele olha para Judas e fala: amigo. Jesus não deu um soco na cara de Judas. Ora calamachela. Jesus é tão extraordinário que quando Pedro, no mesmo contexto, pegou a espada para cortar a orelha do servo, do sumo do sacerdote Malco, Jesus falou: Pedro, guarda essa espada. E Jesus foi lá e ainda restaurou a orelha daquele homem. Oh, meu Deus! Porque Jesus, ele, meu Deus do céu, Jesus, ele não reage de forma negativa com aquilo que estão fazendo contra ele. Jesus, ele demonstra maturidade. Jesus, ele reage com amor. Jesus reage com perdão. É por isso que quando ele está na cruz, ele fala: Pai, perdoa eles. Jesus libera perdão para quem estava odiando. Jesus libera amor para quem o odiava. Jesus libera cura para quem o estava oferindo. Meu Deus do céu! E Abraão, Ló está em contenda, os pastores estão em contenda, e Abraão chega no meio daquele rebuliço e fala: Ló, eu não quero briga. Escolhe. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ele concede o direito de escolha para Ló, um direito que pertencia a ele. Ele concede para o seu sobrinho, que estava sendo ingrato, rebelde, e contenderam ainda. E o que acontece? O versículo 10 vai dizer bem assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele vê todos aqueles pastos verdejantes. E o texto diz que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. O texto diz, era como o jardim do Senhor, como até, era como, não era o jardim. O jardim que eu conheço é o Éden. Um jardim no Éden. Observe que Abraão fala bem assim: Ló, pode escolher para onde você quer ir. E o Ló, sabe qual a escolha que ele vai tomar? Ir para as campinas do Jordão, que ficava na direção de Sodoma e Gomorra. Ló prefere Sodoma e Gomorra, porque antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, aquela direção ali era como pastos verdejantes, era como o jardim do Éden. Então Ló é do tipo que vai pela aparência. Abraão anda pela essência e pela fé. Ló anda pelo momento. Abraão anda por aquilo que é eterno. Ló enxerga com os olhos da cobiça. Abraão enxerga com os olhos da fé. Ora calamachela.
E quando Ló escolhe, o texto vai dizer bem assim, em Gênesis 13, levantou Ló, Gênesis 13, versículo 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Como quem vai para Zoar. Versículo 13. Olha só no versículo 11. Então Ló escolheu para si toda. Eu quero ver quem vai pegar isso daqui. Então Ló escolheu para si toda a campina. Além dele ser um homem cobiçoso, materialista, além de ser um homem que anda só pela vista e não pela fé, o homem que anda segundo a carne, não segundo o Espírito, ainda é um homem egoísta. Gente, um jovem que havia perdido seu pai, um jovem órfão, um jovem a qual o tio dele ajudou ele, levou ele, concedeu direito e privilégios a ele. Ele cresceu por causa do tio, ele possuiu por causa do tio, e agora, sabe o que ele vai fazer no versículo 11 do capítulo 13? Ele escolheu toda, não é um pedacinho só não, ele escolheu toda a campina do Jordão e partiu, meu Deus. Aí o texto diz, então eles se separaram um do outro. Você imagina o que pairava no coração de Abraão? A ferida que Abraão sente ali, de ver o seu sobrinho tomar toda a terra para ele, escolher toda a terra. Embora Abraão, ele não andava pela vista, ele andava pela fé. Embora Abraão, ele esperava a cidade, que era a cidade a qual Deus é o arquiteto e fundador, conforme está em Hebreus 11, do versículo 13 ao 16, provavelmente Abraão ele não iria tomar essa decisão de ir para Sodoma e Gomorra como Ló tomou. Abraão ele tomou a decisão correta porque Abraão andava pela fé. Só que o que eu acho interessante, que ainda que Abraão não quisesse, o Ló ele tomou toda a terra. O texto vai dizer, em Gênesis 13, versículo 11, Ló escolheu toda a campina do Jordão. Isso é uma pessoa egoísta. Gente, vocês já viram aquela pessoa que ela quer tudo para ela, que ela não quer repartir, que ela não quer semear na vida de ninguém. É uma pessoa que é olho grande, é uma pessoa que é egoísta, é uma pessoa que só pensa nela. Essa pessoa é Ló. Essa pessoa é Ló. E o texto vai dizer que Ló escolheu. Ele escolheu. Eu e você também temos esse direito. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, o poder de escolha. É você quem decide se você vai escolher as campinas do Jordão ou se você vai continuar andando pela fé. É você que decide se você vai ir pela aparência de Sodoma e Gomorra e depois ser envergonhado, ou se você vai continuar andando pela fé, acreditando que Deus vai prover, ainda que você não esteja vendo. A decisão é nossa, a escolha é minha e sua. Não transfira para outra a decisão que é sua, é você que escolhe. Se você anda pela vista, se você anda pela fé, se você tem uma visão de curto prazo ou se você tem uma visão de longo prazo, meu Deus. E aí? Vai ter uma visão de curto prazo ou de longo prazo? Uma pessoa que tem uma visão de curto prazo, ela é uma pessoa imediatista. Ela é uma pessoa precipitada, ela quer tudo naquela hora ali. Uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, ela pensa no futuro. Ela anda não por aquilo que ela está vendo, mas por aquilo que ela não vê. Ela caminha pela fé. Ela anda pela fé. Conforme está, é o tema da live, irmãos. Eu estou entrando no tema. Ande pela fé.
2 Coríntios 5:7. Andemos pela fé, não pela vista. Andemos pela fé, não por aquilo que estamos vendo. Meu Deus, e Ló é do tipo que anda por aquilo que ele vê. Ele viu aquelas campinas verdejantes. Ele viu aquilo tudo ali belo, bonito, que era como o jardim do Éden. O jardim do Éden, os pastos verdejantes. E ele falou, é isso que eu quero tudo para mim. E Ló partiu. E o texto vai dizer que eles se separaram um do outro. E você não vê Abraão correndo atrás de Ló. Abraão, ele segue o seu caminho, deixa Ló seguir o dele. Porque em Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer, poderão dois andar juntos se não tiver concordância. Gente, não tem como. Amizade que não vai na mesma linha e no mesmo propósito, sai fora. Uricalamacheua, pessoas que estão trilhando a caminhada e não estão em concordância, se afasta. Poderão andar dois juntos se não houver concordância? É óbvio que não. É óbvio que não. E Abraão aqui está nos ensinando um princípio. Se não quer correr com você, deixa. Se você quer correr e não quer correr, deixa ele parado. Continua correndo. Se você quer te trilhar um caminho de verdade e ele quer trilhar um caminho da mentira, se afasta. As más companhias corrompem os bons costumes. Salomão não falou, anda com sem vergonha, anda com sábios e será sábios. Mas a partir do momento que começa a haver inveja, falsidade, Abraão está nos ensinando isso. Eu prefiro seguir o meu caminho. E outra coisa, não é uma separação em contenda, é uma separação debaixo de sabedoria, debaixo da palavra, uma separação amigável, porque Abraão vai se separar do seu sobrinho, não é em contenda. Abraão vai dar uma palavra sábia. Abraão vai demonstrar amor e vai falar, meu sobrinho, pode seguir o seu caminho, eu vou seguir por aqui. Pode escolher, pode ir para a direita, eu vou para a esquerda. Pode ir para a esquerda, eu vou para a direita. Observe, gente, que Abraão está estabelecendo um princípio para mim e para a tua vida. Se não quer andar em concordância, eu não vou guardar mágoa de você não, mas eu não sou obrigado a andar com você. Isso aqui é uma verdade, gente. Se não quer construir um muro comigo, eu não vou guardar mágoa não, mas eu me afasto. Eu corto da minha vida. Precisamos fazer como Abraão. Porque hoje em dia tem essa conversa fiada, não sei de onde tiraram isso, em nosso meio, que para amar tem que andar junto. Eu posso amar sem andar junto. Eu não preciso estar enfiado na casa de uma pessoa para dizer que eu amo ela. Porque tem pessoas que não dá para você andar junto. Por mais que você não guarde mágoa, mas você não é obrigado a andar junto. E é isso que Abraão está estabelecendo aqui. Eu não tenho mágoa do meu sobrinho, eu não tenho raiva dele pelo que ele está fazendo comigo, mas eu prefiro me afastar. Segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu sigo com o meu coração puro. O problema é seu se você vai seguir com inveja e com mágoa de mim, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou me afastando. Eu estou aqui. Oh, meu Deus do céu. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Se vocês entenderem isso, vocês vão tirar muito Ló da sua vida. Começa a botar os Ló para fora da tua vida. Esse Ló que tem trazido peso para o teu ministério. Esse Ló que tem trazido peso para a sua família. Esse Ló que tem trazido peso para a tua chamada. Esse Ló que tem atrapalhado a sua vida material. Esse Ló que tem atrapalhado a sua vida sentimental. Kamanassuribi, Kamanasseua. Deus está dizendo assim, chegou o tempo de se separar de Ló. Chegou o tempo de se afastar de Ló. Chegou o tempo de mandar Ló seguir o caminho dele. Siga o seu. Cada um segue o teu caminho. Não dá mais para andar junto. Não tem como mais andar junto. Meu Deus. Tem gente que fala, o semi é metido. Rapaz, tem gente que acha que a gente é obrigado. Gente, eu posso amar, eu posso orar pela pessoa, mas tem pessoas que eu não me sinto bem
andando com aquela pessoa, batendo papo com aquela pessoa. Eu não guardo mágoa nem raiva, mas eu não sou obrigado. Porque tem pessoa que só vai cuspir veneno, só vai cuspir contenda como Ló. Tem pessoa que se você encostar na beira dele, você sai mal, você sai para baixo, você sai negativo. Camanacéua. Deus está dizendo aqui nessa live, através da minha boca, começa a colocar Ló para fora da tua vida, começa a colocar Jonas para fora desse navio. Se separa de Ló, porque estão construindo um conceito no nosso meio que temos que andar com Ló até morrer. Eu não sei de onde tiram isso, irmãos. Tem que ter amor, continua. Abraão não teve essa conversinha não, irmãos. Abraão falou, não está dando certo? Meu sobrinho, segue seu caminho que eu vou seguir o meu. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ou vai para a esquerda, eu vou para a direita. Não estou guardando mágoa de você, mas não dá mais não. Não quer andar em concordância, só quer ficar em contenda. Só quer atrapalhar a minha chamada. Segue o teu caminho. Irmãos, quantos Ló que Deus tirou da minha vida. Meu Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa live, eu quero tirar Ló da tua vida. Pare de insistir em andar com alguém que Deus já não quer mais. Pare de insistir de andar com alguém, de manter alguém na sua vida que não te faz bem, que só te faz mal. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Olha no versículo 12. Ló habitou na terra, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Meu Deus. Isso aqui é muito forte, essa palavra, gente. Abraão habitou em Canaã, a terra da promessa, e Ló seguiu rumo a Sodoma e Gomorra, habitando as suas tendas na direção até Sodoma. Meu Deus. Olha no versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gente, Ló, ele foi pela aparência. E sabe onde que ele foi parar? Sodoma e Gomorra. Uma cidade pecaminosa. Uma cidade que em Gênesis 19 os homens queriam até ter relação com os anjos. De tão feio que era. Homens profanos. E Ló também foi um profano, conforme está em Hebreus, capítulo 11 ou capítulo 13. Ló, ele segue o seu destino rumo a Sodoma e Gomorra, rumo ao abismo. Abraão permanece em Canaã. E o texto diz, Abraão habitou na terra de Canaã. Olha agora no versículo 14. Quem pegar, eu quero que você reaja nos comentários. Disse o Senhor a Abraão. É Abrão, gente, mas eu quero falar Abraão. Deus só trocou o nome dele no capítulo 17. Mas para toda hora não ficar falando Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Versículo 15, porque toda essa terra eu te darei a você e a tua descendência, meu filho. Gente, no momento, na hora que Ló se apartou de Abraão, na hora que Ló saiu da vida de Abraão, Deus se manifestou na vida de Abraão. Foi Ló sendo ingrato com Abraão, foi Ló abandonando seu tio, e Deus o abraçando. Kamanagai de Comanacéua, quando amigos te abandonarem,
quando pessoas que estão ao seu lado virarem as costas e forem ingratos, neste momento Deus se manifestará e te abraçará. Na hora que Ló sai, Deus entra. É Ló saindo, é Deus entrando. É Ló saindo, é Deus se manifestando. É Ló saindo porque tem coisa que só vai acontecer depois que Ló sair. Tem níveis que Deus só vai te elevar depois que Ló sair. A palavra Ló, o nome Ló, olha o que significa o nome Ló. Ló no hebraico. Ló no hebraico significa véu. Então Ló era isso daqui na vida de Abraão, um véu. Ó. Aleluia. Eu estou sentindo Deus. Né? A palavra de Deus, ela mexe muito comigo. Eu vou repetir, o nome Ló significa, ó, véu. Na hora que o véu saiu, aí Deus falou bem assim em Gênesis 13, 14. Agora ergue os teus olhos, que eu vou te mostrar o que o céu tem para te oferecer. Enquanto Ló olhou para aquilo que o Egito, que a terra, que Sodoma e Gomorra tinha para lhe oferecer, Deus falou, agora eu vou te mostrar o que eu tenho para te oferecer, porque o que eu tenho para você é maior, é melhor. Os meus caminhos, meus pensamentos são maiores. Foi o véu saindo e Deus entrando. Deus vai tirar Ló da tua vida, porque Ló atrapalha. Ló, ele te cega. Ló, ele ofusca a tua visão de enxergar um nível maior. Porque tem pessoas na nossa vida, gente, que eles tentam não fazer com que nós vemos enxergar além. São pessoas que estão ali do lado, aí você está falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas será? Eu acho que não vai dar certo. É o Ló atrapalhando a visão. É por isso que Ló tem que sair da tua vida, é por isso que Ló tem que sair da minha vida. Ló precisa sair, Camanacela. Você precisa tirar Ló da tua vida. Vou repetir, o nome Ló significa véu. O véu fala daquilo que está para o olho. O véu fala daquilo que ofusca a visão. O véu fala daquilo que impede você de enxergar aquilo que Deus tem para te oferecer. Ora camanacia, navuia, selva. Na hora que Ló saiu, Deus foi até Abraão. Gente, tem pessoas em nossa vida, tem Ló em nossa vida, que atrapalha até mesmo a gente de crescer espiritualmente, de subirmos de nível, de posição, de crescer, porque Ló, ele atrapalha. Ló é um véu que ofusca a visão de enxergar além da vista. Meu Deus, isso é muito forte. Eu vou repetir. Ló, ele é um véu, ele é um tapa-olho que ofusca, atrapalha você de enxergar além da vista. Porque Ló só anda pela vista. Abraão anda pela fé. A vista é aquilo que eu vejo. A fé é aquilo que eu não vejo. Camanacela. Mas eu creio. A vista eu preciso ver para crer. A fé, mesmo sem eu ver, eu creio. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Isso é fé. Ainda que eu não estou vendo, eu creio que eu verei. Ainda que eu não estou contemplando com os meus olhos, eu creio que eu irei contemplar. A fé, ela irá te fazer acessar portas que você jamais imaginou que você iria acessar. A fé te trará coisas que você jamais imaginou que teria. A fé é
crer naquilo que você não está vendo. O que é fé? Ainda que eu não esteja vivendo, eu caminharei. Ainda que eu não esteja contemplando, eu caminharei. Ainda que ele não falou, ainda que ele não mostrou, ainda que ele não realizou, eu irei caminhar, porque a fé me faz andar, a fé me leva ao nível e me levará ao nível que eu jamais imaginaria acessar. Meu Deus do céu. Creia, Deus irá salvar a tua família. Ainda que você esteja vendo o seu familiar desse jeito, Deus me trouxe aqui para dizer, acredite, isso é ter fé. Eu lembro de Gênesis capítulo 12, Deus falou, Abraão, sai da tua terra, eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu te farei. Olha só, gente, eu vou ter que ir para Gênesis capítulo 12 para me falar mais um pouco sobre o que é fé. Olha o que Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não havia mostrado, iria mostrar ainda. Futuro. Segundo, eu farei uma grande nação. Não havia feito, iria fazer. Eu te abençoarei. Não havia abençoado, iria abençoar. Eu engrandecerei o teu nome. Não havia engrandecido, iria engrandecer. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão. As promessas, irmãos, estão centralizadas naquilo que ele não está vendo, naquilo que ele não está vivendo, naquilo que é futuro. A fé fala de enxergar com uma visão a longo prazo, é crer naquilo que eu não vejo, é acreditar naquilo que eu não estou vivendo. Isso é fé. Eu não estou vivendo o que eu queria viver, mas eu creio que eu viverei. Hoje eu posso estar no momento de crise, mas eu creio que eu viverei um momento de honra da parte de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo a autoridade de Deus. Quem está recebendo essa palavra, reaja nos comentários, irmãos. Isso é live de palavra trazida direto da parte de Deus para a tua vida. Fé. Fé, isso é fé. Hoje o cenário é de lágrimas, mas eu creio num cenário de alegria. Hoje o cenário, eu não vejo meu filho na presença de Deus, mas eu creio que um dia eu vou ver ele de terno e gravata. Hoje o cenário é de enfermidade, mas ainda que eu não vejo a cura, eu creio que eu irei ver. Isso é fé. E quando Ló saiu, gente, não adianta. E dói. Muitas das vezes não é fácil, gente, abrir mão por causa de um propósito. Meu Deus, isso é muito forte. Eu vou repetir. Não é fácil abrir mão de algo por causa de um propósito. Abraão, ele abriu mão do seu sobrinho. Abraão, ele preferiu se separar do seu sobrinho para viver. Meu Deus do céu. As promessas de Deus. Em Gênesis 13, eu caminho para o final, no versículo 14. Depois que Ló se separou dele, Deus foi até ele. Irmãos, tem pessoas que irão atrapalhar o nosso crescimento espiritual. E o Ló, ele atrapalha, porque Ló significa véu. Eu vou repetir. O nome Ló significa véu. Ló era como se fosse uma ofuscação na visão de Abraão. Ele atrapalhava Abraão enxergar. E quando Ló saiu, Deus apareceu. E Deus falou, agora eu vou te mostrar o que o céu tem para te oferecer. Porque Ló só caminhava pela mente terrena. Ló só caminha por aquilo que é terreno. Eu quero te mostrar o que o céu tem para te oferecer. Irmãos, olha que forte. Tem algo aqui que eu queria ler para vocês aqui, que está em Gênesis, capítulo 13. Olha que forte isso. Olha que forte. Gênesis, capítulo 13.
Gênesis capítulo 13, no versículo 14, nesse mesmo versículo. Olha que forte isso, gente. Olha que forte. Olha que forte. Abraão ganha o que não cobiçou, porque Abraão não cobiçou as campinas do Jordão e a terra de Sodoma e Gomorra. Ló, ele perde aquilo que ele desejou, porque Ló ele cobiçou e depois Deus tacou fogo naquela terra. Tem mais. Deus promete dar a Abraão e a sua família toda aquela terra, porque Deus fala bem assim em Gênesis 13, 14. Olha para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Aí Deus fala, toda essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência, Abraão. Já Ló, ele escolhe um pedaço de terra, que é as campinas do Jordão e Sodoma e Gomorra. Agora, olha que lindo esse contraste. Abraão, Deus o promete toda a terra. E Ló, olha que forte, Deus promete dar a Abraão e a sua família e a sua descendência toda aquela terra. Ló, ele escolhe um pedaço de terra. Olha que forte. Ló perdeu a sua família, mas Abraão recebeu uma promessa de uma grande família e de uma família abençoada que não poderia ser contada. Por quê? Porque Ló ele toma aquela decisão, gente, e depois você vê que a mulher de Ló morre. Ela se transforma em estátua de sal. Nós vemos que depois Ló vai ter relação com as suas filhas, um incesto. Então nós vemos Ló ele perdendo a sua família. Já Abraão não. Abraão recebe uma promessa de uma poderosa família, grande família. Ficou sem som? É o microfone que eu acabei de tirar agora. Meus irmãos, eu já quero orar pela vida de vocês e pela família de vocês. E olha só, Gênesis capítulo 25, versículo 25. Gênesis 25, versículo 5. Voltou o som? Eu creio que agora voltou porque eu desconectei aqui um microfone. Voltou o som, só para mim continuar. E eu já quero orar pela família de vocês e pela vida de vocês. Mas eu quero finalizar falando mais uma passagem acerca desse tema, andando pela fé e não pela vista, não pelo momento. Olha só, Gênesis 25, versículo 25, vai dizer que Rebeca e Isaac, eles vão ter 2 filhos, gêmeos. Olha só. E o primeiro vai sair ruivo, todo peludo, e os pais vão colocar o nome dele de Esaú. E depois nasce o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar, e o nome dele vai ser Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Então, Isaac ele se casa com Rebeca, e Rebeca vai dar à luz a 2 filhos, gêmeos. Um chamado Esaú. Esaú, o nome dele é dado porque ele nasce ruivo. Esaú é cabeludo, ele é ruivo, por isso que vão apelidar ele de Edom, que é a ideia de vermelho. E o nome Esaú é porque é a ideia de cabeludo, peludo. O menino nasceu muito peludo, ruivo. E o segundo é o Jacó. Agora, olha que forte, gente. Os pais vão dar o nome dele Jacó, só porque o menino vai nascer com a mão agarrada no calcanhar. E os pais vão
dá o nome do menino de Jacó, e Jacó tem a ideia de Yaakov no hebraico, que significa enganador, ou Deus o protege, mas tem a ideia de ludibriar, enganar. Então os pais, eles têm essa visão que o neném é um enganador, porque ele vem puxando os pés do seu irmão. Mas olha que interessante, os dois vão crescer, tanto Esaú como Jacó. E no versículo 27 vai dizer bem assim: cresceram os meninos. Esaú, ele vai virar um caçador, um homem do campo. Já Jacó, ele vai virar um homem de casa, um jovem mais caseiro. E sabe o que eu acho interessante? Que esses dois, eles têm personalidades diferentes, eles têm fé diferente, eles têm visão diferente, e eles vão ter uma caminhada diferente. Primeiro, Esaú, ele tinha uma personalidade mais robusta, mais forte. Esaú era mais robusto, era mais duro, era mais firme. Jacó já tinha um coração mais mole, Jacó já era mais caseiro. Agora, no que tange às características do exercício, a gente vê que Esaú, ele era um caçador. Esaú gostava de muito ir para os matos, caçar animais selvagens. Já o Jacó, ele gostava de ficar dentro de casa com a sua mãe, Rebeca. E aqui vai acontecer um erro gravíssimo, que os pais não podem cometer, que é o erro da preferência. Jacó vai preferir mais Esaú, e Rebeca vai preferir mais a Jacó. Isaac vai preferir mais a Esaú, e Rebeca vai preferir mais a Jacó. Mas o correto era Isaac preferir tanto Esaú, tanto Jacó. O certo era Isaac amar tanto Esaú como Jacó. O certo era Rebeca amar tanto Esaú como Jacó. Só que Isaac vai preferir mais Esaú, porque Isaac é homem, e ele ficou mais encantado com essa parte de Esaú ser um caçador, Esaú ser mais forte, Esaú ser mais aquilo. Isaac vai colocar toda a preferência em Esaú. Já Rebeca, por Jacó ficar mais com ela dentro de casa ali, cozinhando, tanto que Jacó, ele sabia cozinhar. E eu já vou entrar nesse contexto. Rebeca vai passar a amar mais a Jacó. E aqui está um erro, gente. Os pais não podem ter esse erro da predileção ou da preferência, de fazer escolha. Eu quero mais esse, eu prefiro mais esse, porque isso acaba meio que colocando um irmão contra o outro, jogando um contra o outro. Precisamos ter tratamentos iguais, amar. E observe que o Isaac, ele vai preferir mais o Esaú, e a Rebeca vai preferir mais o Jacó. E os dois cresceram. Olha que forte, gente. No versículo 29 vai dizer bem assim, de Gênesis 25, versículo 29. Jacó, ele estava cozinhando um guisado, um prato de lentilhas. É a ideia de uma sopa de legumes. E observe que o Jacó, ele estava ali cozinhando esse prato, que tinha um tom meio vermelhado. Ele está ali fazendo aquela sopa. Porque o Jacó, ele era como se fosse um cozinheiro. Jacó era do tipo que sabia fazer tudo que era de casa. Esaú já era o cara da caça. E olha só que forte isso, gente. Jacó está cozinhando. Aí o texto diz bem assim no versículo 29, que Esaú veio do campo. Olha que forte isso. Aí Jacó vai olhar para Esaú, porque Jacó começou a observar que o que Esaú tinha ele não valorizava, que era o direito de primogenitura, que está em Deuteronômio 21, 17. O direito de primogenitura era o direito de você ter uma porção dobrada, de você ter a primazia, a honraria no meio da sua família ou no seio da sua família. E o Jacó começou a perceber que o Esaú não valorizava o direito de primogenitura que ele tinha. Então o Jacó, ele vai até o Esaú e fala bem assim: me vende o teu direito de primogenitura e me jura. Ele faz duas investidas: você me vende e eu quero que você venha jurar. Olha que forte. Versículo 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura.
ele quer comprar. Ele quer que Esaú venha vender. Aí olha que forte, versículo 30. Olha o que vai acontecer. Esaú, ele vai chegar diante de Jacó e vai falar bem assim: me deixa comer um pouco desse guisado, desse prato, dessa sopa, pois eu estou morrendo de fome. Ou seja, meu estômago, a minha carne está palpitando. A minha carne precisa ser saciada. Eu preciso matar a minha fome. Eu preciso matar o meu desejo. Meu Deus do céu. Agora eu te falo, gente, trocar um direito de primogenitura por um miserável prato de lentilha, gente. Sabe o que é isso? É o tema da live novamente, eu estou entrando. Esaú é do tipo que anda pela vista, pelo momento. Esaú é do tipo que tem uma visão de curto prazo. Ele pensa só naquele curto prazo ali de 10 segundos, de meia hora de prazer, de 2 horas de prazer. Ele vai lá e quer matar a sua carne. Jacó não. Jacó já entende que a primogenitura é algo futuro. Então Jacó anda pela fé. Jacó anda com uma visão de futuro. Jacó anda com uma visão de longo prazo. Enquanto tem Esaú que pensa no curto prazo e anda pela carne e pela vista, Jacó já tem uma visão de longo prazo, de futuro. E Esaú, ele quer simplesmente saciar sua carne. E no versículo 32 ele fala: eu estou a ponto de morrer. O que vai me ter de proveito dessa primogenitura? Ele está dizendo: eu quero saber de primogenitura, eu quero saciar minha carne. Entre aspas, ele está dizendo: isso para mim não vale nada. Eu quero satisfazer a minha carne. Oh, meu Deus do céu, quem está entendendo essa palavra, gente? É o tema da live. Não ande segundo a carne, não ande pela vista. É o tema da live, 2 Coríntios 5:7. Ande pela fé. Não tenha uma visão de momento, tenha uma visão eterna. Não venha mercadejar, comercializar, vender valores eternos, valores atemporais. Não venha vender o teu ministério por causa de valores e coisas terrenas, temporais e momentâneas. Não. Tenha uma visão como de Jacó, tenha uma visão como de Abraão, tem uma visão como de Paulo. 2 Coríntios 5:7 é o tema da live, eu repito. Ande pela fé, não por aquilo que você está vendo. Porque Esaú era do tipo que tinha uma visão a curto prazo. Então ele queria algo ali imediato. Ele queria aquele prazer momentâneo. Jacó não. Jacó observou e entendeu. Primogenitura é algo futuro. Jacó é do tipo que pensa a longo prazo. Jacó é do tipo que pensa lá na frente. Esaú é do tipo que quer viver um momento. Não queira viver um momento na presença de Deus. Eu sempre digo isso, gente. Eu tenho o maior medo disso, de querer viver momentos na presença de Deus. Eu quero viver algo duradouro. Eu quero ter longevidade. Eu quero viver algo eterno. Algo que transcende o temporal e venha ir para o atemporal. Eu não quero andar pela vista, eu quero andar pela fé. É como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Devemos atentar por aquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é temporal, é passageiro, mas aquilo que não estamos vendo é eterno. Tem coroa para mim e para a tua cabeça. Tem um Cristo que nos espera de céu aberto. Não negocie a eternidade. Não negocie a tua primogenitura por um prato de lentilha, por um momento para satisfazer o teu estômago e a tua carne. Tenha uma visão a longo prazo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. Isso é fé, é eu lançar o pão sobre as águas e crer que ainda que venha demorar muitos dias, mas eu creio que eu irei achar. Eu irei colher aquilo a qual eu estou semeando. Então, eu finalizo mais uma vez citando o tema da live. Ande pela fé e não pela vista.
Amém? Deus abençoe a tua casa. Quem recebeu essa palavra, me fale aquilo que mais falou no teu coração. Eu quero que você me fale a parte que mais mexeu com o teu coração nessa live. Me fale aí. São quase 2 horas de live. Eu quero que você me fale o que mais tocou em seu coração. Me fale aí. Me fale aí o que mais falou com você nessa palavra. Amém? Me fale aí o que mais falou com vocês. Olha só, Gene. Olha só, meus irmãos. Gênesis 25, versículo 30. Tem uma coisa que eu também queria pontuar. O Esaú, ele fala bem assim: me deixe comer um pouco desse guisado vermelho, desse prato de lentilhas, porque eu estou esmorecido, estou a ponto de morrer, estou fraco, estou com fome. Gente, é um perigo. É justamente nos momentos de fraqueza que devemos tomar cuidado para não praticar aquilo que não queríamos e irá trazer consequência, ou na verdade não praticarmos aquilo que vai fazer mal para a gente, aquilo que vai nos levar a um buraco, a um lamaçal. Devemos tomar muito cuidado, gente, porque é justamente no momento de fraqueza que somos tentados. Eu lembro Jesus em Lucas 4, Mateus 4, Jesus no momento de fraqueza, porque Jesus tinha natureza humana, Jesus sentia fome, por isso que após a tentação, Mateus 4:11, os anjos vêm e servem ele. Por isso que em João capítulo 4, ele se assenta no poço, cansado e com sede. É por isso que em Marcos 4:35, nós vemos Jesus ele dormindo na popa do barco, porque ele havia passado o dia inteiro ensinando e estava cansado. É por isso que em João capítulo 11, nós vemos no versículo 45, 43, 40, nós vemos Jesus chorando, porque Jesus tinha a sua natureza humana. E como homem ele teve fome. E no momento da sua tentação, em Lucas 4 e Mateus capítulo 4, nós vemos o diabo tentando ele em seu momento de fraqueza. Mas Jesus fez aquilo que está lá em Efésios. Jesus resistiu ao diabo e o diabo teve que fugir dele. Devemos resistir, gente. No momento de fraqueza somos tentados. José foi tentado no meio de crise, no meio de dificuldade. A mulher de Potifar se aproximou dele para tentar ele, mas ele permaneceu fiel, manteve o seu caráter e resistiu. E assim, irmãos, nós vemos aqui, no caso de Esaú, foi ao contrário. Esaú, no seu momento de fraqueza, conforme está no versículo 30 do capítulo 25 de Gênesis, ele vai dizer: eu estou a ponto de morrer, estou esmorecido. E ele fala: me dá, eu quero, eu estou com fome, eu estou fraco. E é nesse momento de fraqueza que ele acaba fazendo algo que trouxe um mal para a sua vida. E ele perde o seu direito de primogenitura. Cuidado para não cometer ações, tomar decisões precipitadas e praticar coisas que vai te fazer mal e pode te levar a perder coisas que seriam maravilhosas para a sua vida. Moisés ficou sem entrar na terra prometida porque tocou na rocha. Deus falou: fala. Moisés tocou. Por que Moisés tocou? Porque o povo foi lá perturbar Moisés e Moisés acabou tomando uma decisão precipitada na hora da ira e bateu forte na rocha e falou: aí água, bebe água. E Moisés fica sem entrar na terra prometida, ao ponto de em Deuteronômio capítulo 1 dizer que depois ele orou chorando, pedindo a Deus para deixar ele entrar, e Deus falou: você não vai entrar, quem vai entrar é Josué. Tanto que nós vemos Moisés morrer todo cheio de vigor e de aparência. Parece que Moisés ele
o seu corpo, tudo estava preparado para ele viver longos anos e entrar na terra prometida. Mas Moisés, ele tomou uma decisão precipitada. Moisés, ele fez algo que não era para ele fazer e ele colheu consequências. E assim também em nossa vida. Eu estou finalizando aqui dizendo essas palavras com muito temor e tremor. Cuidado com as decisões que você vai tomar nos momentos de fraqueza. A melhor opção é dobre o joelho, ainda que você não tenha força. Chore na presença de Deus. Resista ao diabo nesse momento e ele fugirá de você. Ele fugirá de nós. Ele fugirá de vós. Amém? Então os irmãos comentaram voltar ao recomeço. A irmã Michele, a irmã Luciana, foi forte a escolha de Abraão. Amém? Que maravilha, irmão, que eu amo a palavra de Deus. Quem recebeu essa palavra e reage nos comentários, eu já quero orar agora para me finalizar essa live. Quem quer que eu deixe essa live salva? Comente aí. Maravilha. 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 Recomeço, isso daí, irmã Luciana. A escolha de Abraão, aliás. Comente, gente, o nome dos seus familiares que eu já quero orar. A irmã Michele comentou: voltar ao recomeço mexeu profundamente comigo. Sim. Tem momentos que precisamos recomeçar. Voltar ao que nós éramos antes. Voltar lá no comecinho. Não numa localização, mas sim no Senhor dos recomeços. Amém? Eu quero orar. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero fazer uma oração aqui agora. Eu quero te convidar a dobrar o joelho, você que puder. Você que quiser agora preparar um copo de água também. E depois beber esse copo de água, é tudo pela fé, irmãos. É um ato de fé. Você quiser beber ele, você quiser colocar um dedo nesse pouquinho dessa água, passar na testa de alguém da sua família, nós vamos orar. Deus é o Deus que irá realizar curas e milagres. E Deus irá fazer coisa forte aqui nessa live. Nós vamos orar por cura, libertação, salvação, transformação. Já preguei a palavra e agora eu quero orar, pois oração e palavra andam juntas. É a mesma coisa. Qual asa é mais importante, né? Tem uma frase que diz: qual asa é mais importante do avião, a esquerda ou a direita? As duas. Um avião não tem como voar com uma asa só. Qual asa é mais importante de um pássaro, a esquerda ou da direita? As duas. É a mesma coisa. Qual é mais importante, a palavra ou a oração? As duas precisam andar juntas. Pregamos, fizemos a exposição da palavra, tiramos lições aqui fundamentais para a nossa vida. E agora queremos orar. Orar pela nossa vida, orar pela nossa saúde, orar contra a fúria do diabo, pois o diabo fica furioso, tanto comigo aqui pregando a palavra dessa, como vocês aí recebendo. Teve pessoas que foram renovadas, avivadas, levantadas, fortalecidas. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou fazer uma oração aqui forte. Forte que eu digo, gente, é uma oração com autoridade, é uma oração fervorosa. Eu irei clamar aqui nesta live. Jeremias 33:3. Clamas a mim, que eu irei te responder. Mateus 21:22. Tudo que vocês pedir em oração crendo, recebereis. Romanos 12. Paulo diz no versículo 12: sede perseverantes na oração. Josué orou e Deus parou, não só a terra, mas o universo. Moisés orou, Israel venceu a guerra contra Amaleque em Êxodo capítulo 17. Ana orou e Deus abriu a sua madre e lhe concedeu um filho.
Isaac orou durante 20 anos, em Gênesis 25, versículo 24, e Deus concedeu para ele um filho, para Isaac e para Rebeca. Os dois oraram durante 20 anos, Abraão orou 25 anos, Moisés perseverou. Eu lembro de José, que só foi posto como segundo de Faraó aos 30 anos. Teve 13 a 10 anos de espera, de oração, de lágrimas. Tiago 5, 16 e 17. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orais uns pelos outros, para que venham ser curados, para que sarareis, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias orou e Deus abriu os céus e mandou fogo e consumiu holocaustos. Elias orou depois e Deus mandou a chuva. Elias orou antes e Deus fechou o tempo e falou: não chove. Esse é o nosso Deus que trabalha por intermédio da oração. É por isso que o diabo não quer que venhamos orar. É por isso que o diabo luta para você não orar. Ore da tua casa, ore no meio da tua família, levante a tua voz em oração, em clamor a Deus, porque aonde tem oração, o diabo não permanece de pé. Aonde há oração, laços são quebrados e cortados. Aonde há oração, demônios têm que vir ao chão, porque é você caindo de joelho, demônios caindo no chão. É você caindo de joelho, Deus levantando a tua família. É você caindo de joelho, Deus levantando o teu ministério. É você de joelho. O caminho para subir a escada de Deus é subir descendo. Quanto mais você desce, mais você sobe. Quanto mais você desce, mais você sobe. Eu lembro de Jeremias capítulo 18. Deus falou: Jeremias, desce. Não é descer porque está em pecado, é descer para receber os mistérios do oleiro. Desce, Jeremias. Deus está mandando eu dizer para alguém que desce na oração nessa noite: clamas a mim, fala comigo, interceda no mundo espiritual, porque enquanto você ora, Deus está movendo no âmbito espiritual, e só entende as coisas do Espírito aquele que está em espírito. Carnudo e carnuda não consegue discernir as coisas espirituais, só compreende o âmbito e o mundo e essa esfera espiritual aquele que adora em espírito e em verdade. Não é um formalismo religioso com fingimentos, mas é aquilo que está em João 4, 23 e 24. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É Isaías 29, 13. Muitos me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer coração. Coloca coração nessa oração. Se faltar palavras, não pode faltar coração. Não adianta ter palavras só e serem palavras vazias. Deus está dizendo aqui nessa live: eu quero o coração. Coloca a verdade. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Rasga a tua alma agora. Tem um hino que vai dizer: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, dobre o teu coração também. E eu vou mais além: quando estiver na presença dele em oração, coloca coração, dobre o teu coração. Eu lembro daquilo que está em Joel. Deus falou: Joel, diga para o povo, para eles rasgar o coração, não as vestes. Não é rasgar a garganta, não é gritar só, tem que rasgar o coração também. Que venha a ser uma adoração, uma oração que saia do âmago da sua alma, que venha de dentro para fora, que venha sair de dentro para fora. Coloca coração, ele está aqui. Erecalai de como nasce Reua.
Elai de cando voa siri cabassi reua, Shebandavu de como nasce reua. Aonde houver uma enfermidade, ele vai curar agora. Aonde houver um pensamento ao contrário, ele vai queimar agora. Aonde houver um princípio de depressão, ele queima agora. Aonde houver um pensamento negativo, ele apaga agora e renova agora. Orecalamacheua. Aonde houver tristeza, ele arranca agora. Aonde houver tormenta, ele cessa a tormenta agora. Aonde houver a falta de paz e a tribulação está reinando, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus invade a tua alma agora. Deus te toca agora, Deus te renova agora. Agora, Jesus, toca agora, Jesus. Entra nessa casa agora, entra nessa família agora. Joga essa capetada por terra agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu estou sentindo Ele, estou sentindo a presença de Deus, meus irmãos. Que maravilha. Cabai de quebondacia, alabando feia, suri, cabando, ria, nua, nafau, a selva. Elai de cando via, suri, cabau, achou, inau, acia. Regando rau, iau, iou, e a selva, rau, anel, anafau, a selva. Cabanai, astevai, de cando, comanai, semanda face, reua. Emanuel, Assiri, Cala, Noa, Nua, Nel, Naia, Selva, Iai andou, Iai, Anahaua, na Selva, Ianaia, Sia, Cando, Coma, Naia, Suri, Kamasi, Que, Emanafu, Inaia, Sori, Kel, Anufaua, Ilai, Nafua, Nafasi, Canehaua, Selva. Eu sou Deus que estou movendo no meio desta live. Kamanu Komanagasuri Bikamanacela. Sou Deus que já toca em vidas agora neste momento. Kamanu Komanagasuri Bikamanacela. Sou Deus que arranco tristezas agora. Kamanasuri Bikamanacela. Sou Deus que trabalha enquanto vocês estão aqui nessa live. Kamanu Komanafasi Kamanacela. Sou um Deus que estou abrindo um caminho no meio dessa tormenta. Sou um Deus que desço com decreto do céu para dizer: a partir de hoje haverá mudança. A partir de hoje eu arranco a tua visão da terra e te faço enxergar além daquilo que você não havia enxergado. A partir de hoje eu sou Deus que digo: estou arrancando ló de vidas aqui, estou arrancando véu para te fazer enxergar aquilo que eu tenho para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos nesta live. Aleluias, aleluias, aleluias. Alamai de Camanacela. Aleluias, aleluias. Deus ainda fala, Deus ainda se manifesta, Deus ainda move no mundo espiritual, no meio de muitas pessoas a qual tem zombado dos mistérios de Deus, no meio de pessoas a qual tem escarnecido aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que é mistério. Deus ainda tem falado e continuará falando. Marcos 13:31. Passarão os céus e a terra, mas a palavra, a verdade, o Deus a qual nós sirvamos, ninguém irá apagar, ninguém irá detê-lo, ninguém irá destruir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Quem recebeu aquilo que Deus falou através da minha boca, tanto através da sua palavra, como agora, quem recebeu essa oração, meu Deus, irmãos, que live maravilhosa, que live edificante, irmãos, que live impactante. Deus abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tem 21 pessoas aqui na live.
Deus abençoe a irmã Caroline, a irmã Luzimara, está aqui conosco desde o comecinho. A irmã Leide, a irmã Paula. Deus abençoe a irmã, o irmão Iago. Deus abençoe Iago. Que maravilha, meu irmão, te ter aqui nessa live. Deus abençoe a irmã Mara. Deus abençoe a irmã Magna. Irmã Magna, Deus abençoe a todos. E eu quero finalizar essa live dizendo: ande pela fé. Tenha uma visão de longo prazo. Pare de andar pela vista. Ande pela fé. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5,7. Não andamos por aquilo que nós vemos. Andamos pela fé. Ande pela fé. Seja como Abraão. Ande pela fé. Seja como Jacó. Tenha fé. Tenha uma visão de longo prazo. Não seja como Ló. E uma lição final aqui nessa live para me finalizar. Eu creio que chegou o tempo de Deus arrancar Ló da tua vida. Pessoas que não acrescentam, pessoas que tentam tapar a visão, pessoas que tentam ofuscar a tua visão, o teu crescimento. Deus está arrancando Ló. Ló significa véu. É tempo de Deus tirar alguns véus da nossa visão. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.